Bom dia, doutora. Bom dia. Meu nome é Vanon, sou aluno da PUC. Eu sou a Hanna, também sou aluna da PUC. Certinho. E gostaria que a senhora se apresentasse, por gentileza, o nome da senhora, a profissão, aonde a senhora trabalha. Quanto Certinho. tempo? Meu nome é Alessandra Araújo Duarte, eu atuo aqui na Pluto desde 2014, que eu sou formada, cheguei a fazer estágio curricular aqui, então eu tô aqui desde 2013 e o nosso sistema que a gente implementou nesses últimos 2 anos é um sistema que está ganhando espaço na nossa profissão. Antes a gente não tinha um programa destinado à área VET, então era um pouco rústico, era papel que ficava guardado em pastas, né? Então a gente conseguiu informatizar todos os nossos clientes, todas as informações agora informatizadas. Quem tem acesso são as pessoas credenciadas aqui na nossa clínica e a recepcionista. Então, a respeito de segurança aos dados, com certeza ficou mais seguro, porque antes ficava em pastas em um estoque, né? Hoje vocês, a CID de vocês são individuais, é coletiva? São individuais. A gente tem um login, cada profissional tem um login e uma senha. A gente não consegue ter acesso simultâneo em nenhum outro aparelho. Se por acaso eu estiver acessando, por exemplo, no meu celular, que às vezes acontece na correria, a gente acessa o celular para ter acesso a algum exame, alguma anamnese, enfim, alguma informação. E se eu tiver acessado meu celular e eu for acessar algum PC da clínica, já avisa que está simultâneo e não me conecta, né? Bacana. Ou derruba o outro acesso. Certo. Então, baseado nisso que a senhora comentou, o sistema então utilizado pela empresa ele tem que ser adequado para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Ao meu ver, teria. Sim, né? Mas se está sendo protegido, não posso ter certeza. Certo. Não teve nenhum caso de vazamento ou de algum cliente falando que poderia ter clonado cartão ou clonado algum tipo de dado pessoal para fazer alguma coisa em banco, enfim, não. A gente tem Ok. mais de quase 4.000 cadastros. Como vocês têm as boas práticas, né? De questão de login, de questão de ter atenção nisso, né? De derrubar se alguém entrar com outra senha, acho que isso também já é uma proteção, né? Com certeza. Porque aí, às vezes, acontece na correria, a gente não... Como aqui se trata de um hospital 24 horas, com emergências, às vezes a gente não tem tempo ali de dar o logout. Porque chega uma emergência, a gente prioriza o atendimento e às vezes o computador fica disposto, mas ele dá alguns minutos de... Como se diz, né? De pausa, de acesso. Aí ele já derruba e pede uma nova senha. Isso é do próprio sistema, que eu acho que deve ser uma forma realmente de não ter um acesso ali Por outra não pessoa, autorizado, né? Por uma pessoa que não está aqui. A senhora conseguiria explicar, por gentileza, como funciona a coleta desses dados, a gestão, a proteção, algum possível compartilhamento e quando vocês excluem, se é que excluem, a senhora disse que tem mais de 4.000 cadastros? Então, quando o cliente chega, a secretária que normalmente faz o cadastro, né, do paciente, então ela pede verbalmente os dados e a pessoa passa para ela, vai digitando, ou a gente pede o RG. Caso for uma pessoa que tá muito emocionada ou uma pessoa que não consegue pensar direito, porque a gente às vezes trabalha com um cliente que acabou de ter o cachorrinho atropelado, envenenado, aí aqui fica meio perdida, a gente pergunta, a gente precisa de agilidade e a pessoa às vezes está emocionalmente abalada, não consegue passar ou esquece, aí a gente pede o RG. Se também tiver, né, se a pessoa tiver com o documento ali, a gente pede o RG, aí pega o nome completo da pessoa, o RG e o CPF. Data de nascimento, profissão, se tem a profissão da pessoa, endereço, e-mail,
telefone fixo, telefone celular e CEP. Normalmente são esses os dados. Eu, se tiver mais de um telefone, se tiver um outro contato da pessoa, a gente também pode colocar no acesso, no cadastro. Tudo que vocês fazem, então, é mediante um sistema, na mesma hora? No sistema. Uhum. Vocês não precisam de pegar nenhum histórico? Não, tipo assim, de nenhum documento, uma cópia ou provando, uma identidade ou alguma coisa nesse sentido. Não tem necessidade de você guardar ou armazenar algum dado pessoal desse Não, cliente. A gente não armazena nenhuma cópia de nenhuma xerox, nada. E o sistema, se for um CPF, por exemplo, fraudulento, ele não autoriza. Não aceita, né? Não aceita. Se for um número errado, ou um e-mail, recusa. ou um CEP. Então, esses tem que ter um embasamento, né? Tem que ter tem que ser um válido para o sistema autorizar. Se tiver algum erro ou um inexistente, não, aí o sistema não vai para frente. Então, os cadastros são todos informatizados, quase nenhum é físico. Não, igual eu falei, depois da pandemia, que a gente começou a implementar o sistema, a gente não trabalha mais com ficha. Que antes era uma ficha. Isso acaba sendo também até uma proteção, né, doutora? Proteção e também segurança de não perder ficha. Por exemplo, a gente anotou todo o sistema do... Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Meu pai falou que com relação à gestão, por agora ele não vai fornecer muita informação, porque a gente está passando por um processo de separação da sociedade. Então, depois da implementação ali do sistema, é dessa forma que a gente cadastra. Mas enquanto o animal está em atendimento e está assim, vivo, né? Porque a gente tem a opção de dar óbito no animal e acaba que aquele cadastro, a pessoa tem que vir aqui cancelar. Mas muitos, às vezes, falecem em outro lugar, né? E o cadastro fica em vigor ainda, fica ali. Quem tem acesso, tem acesso. Quem tem a autorização, né? Quem é permitido. Vocês, assim, quando falece, né? Às vezes tem pessoas que tem vários outros, né? Mais não, altos. Aí acaba que continua, né? Com o cadastro, né? E às vezes pode ter novamente, ou total, ou comprar o que seja, um novo animal e já fica com o cadastro, né? E mesmo depois do óbito, a pessoa, assim, a gente... Mesmo aquele único óbito daquele paciente, daquele tutor, tem um cachorro que morreu, aí ele teria que vir aqui e falar, olha, eu quero que cancela. Aí a gente consegue cancelar todo o perfil, né, daquele tutor. Mas... Então é isso. Então é mais esse sistema mesmo, que a gente confia, né? Igual eu falei, a gente espera de que esse sistema segue todas as leis, todas as normas de proteção para não lesar nenhum cliente que a gente atende, né? E eu acho que é isso. Nunca tiveram nenhum problema relacionado a isso? A respeito disso, de vazar esses dados, não. Não. Teve alguns outros, mas não tem muita relevância a esse caso. Sim. Esse assunto, né? Doutora Alessandra, a gente percebeu que vocês têm câmeras. Você poderia informar pra gente quem tem acesso e se em algum momento vocês compartilhou alguma imagem e algum cliente ficou insatisfeito com esse compartilhamento de imagem de algum paciente? A gente tem as câmeras aqui mesmo, em alguns lugares estratégicos. E quem tem acesso são os donos do estabelecimento. Então, precisa de login e senha para poder ter acesso. E não, a gente nunca teve problema. A gente nunca teve um caso de compartilhamento da imagem indevidamente. Mas ajudou em um caso que um tutor questionou se a gente tinha feito a vacina no paciente, que ela estava junto, que ela estava em atendimento, ela falou que não lembrava, e a gente puxou as câmeras, compartilhou com ela, provando que a gente fez na frente dela, só que ela estava desatenta e não viu. Então ela questionou, não fiz, que eu não vi, porque minha cachorra reclama, ela sempre chora, e só que aí a gente fez a vacina, a gente mostrou para ela que a gente fez a vacina,
E ela, não, tudo bem, é porque eu tava desatenta. O único quadro que eu lembro. Sim. Ótimo.